bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje o tema é quente, hein? Vamos mergulhar a fundo na Lei número 11343 de 2006, a famosa Lei Antidrogas Brasileira. Olá! Pois é, uma lei super importante, né? E complexa. A gente vai usar o próprio texto da lei e algumas anotações para tentar desvendar os pontos principais. Exatamente. A ideia é destrinchar essa legislação, entender os pilares dela, o que realmente faz a diferença no dia a dia, sabe? Para quem estuda para concurso, então, nem se fala. Com certeza. E é legal a gente pensar que ela não é só sobre crime e pena. Tem toda uma parte de sistema, de prevenção, de tratamento. É bem mais ampla do que parece à primeira vista. Tenta equilibrar várias coisas. Certo. Então, bora começar. Logo de cara, a lei já cria o tal do SISNAD, né? Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Qual é a grande sacada por trás dele? Então, o SISNAD, ele nasce para ser tipo assim, o articulador geral, sabe? A ideia é conectar tudo que envolve drogas no país. Conectar como? Em 3 eixos principais: a prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e dependentes, e também, claro, a repressão. A repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito. É um sistema que tenta olhar o todo. Entendi. E para a lei, o que exatamente é droga? Não pode ser qualquer substância psicoativa, imagino. Não, de jeito nenhum. A definição é bem específica. Drogas são substâncias ou produtos que causam dependência. Mas, atenção aqui, não basta causar dependência. Ah, tem mais. Tem. A substância precisa estar listada, sabe? Ou na própria lei, ou, o que é mais comum, em listas atualizadas pela Anvisa, que é ligada ao Poder Executivo Federal. Ah, então tem um macete bom aí. Drogas igual lei plus listas da Anvisa, basicamente. Isso. Se não está na lista, para a lei, não é droga ilícita. E a regra geral, claro, é proibir essas drogas listadas, né? E proibir o plantio, a cultura, a colheita de plantas que podem gerar essas drogas. Certo, proibição geral. Mas tem alguma brecha, alguma exceção? Tem sim. A lei permite, com autorização da União, o plantio e a pesquisa para fins medicinais ou científicos. Isso é super controlado, claro. Medicinal e científico, ok. E tem outra exceção interessante, que vem de tratados internacionais que o Brasil assinou, como a Convenção de Viena. Permite o uso de certas plantas em rituais religiosos tradicionais. Mostra uma tentativa de respeitar culturas específicas, né? Bem interessante essa flexibilidade. Mas voltando à definição, quem bate o martelo final sobre o que entra ou sai dessas listas de drogas proibidas? É o Poder Executivo da União, através dos seus órgãos técnicos, principalmente a Anvisa, como a gente falou. Beleza. Agora falando mais do SISNAD. A gente viu que ele quer articular. Mas qual é a finalidade dele? Descrita lá no artigo 3º. Como ele faz essa articulação na prática? A finalidade principal é justamente essa: integrar e coordenar as ações nesses 3 eixos que a gente mencionou: prevenção, atenção à reinserção e repressão. Os 3 eixos? Isso. Ele funciona como um grande guarda-chuva, tentando organizar essas políticas em nível federal, estadual, municipal. E, olha que importante, ele tem que atuar em conjunto com o SUS, o Sistema Único de Saúde, e o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Ah, então reconhece que droga não é só polícia, né? É saúde, é assistência também. Exatamente, isso é fundamental. E para guiar tudo isso, tem os princípios do SISNAD, lá no artigo 4º. Quais você acha que se destacam mais? Olha, lendo ali, me chama a atenção o respeito aos direitos fundamentais, né? A autonomia, a liberdade e também aquela ideia de responsabilidade compartilhada. E o equilíbrio entre reprimir e prevenir, cuidar. Perfeito. Esses são pontos-chave mesmo. A responsabilidade compartilhada é crucial. Não é só o governo que tem que agir, sabe? E o que seria essa responsabilidade compartilhada na prática, então? Como ela funciona? Significa que a sociedade civil tem um papel ativo. ONGs, famílias, comunidades, empresas, todo mundo tem que participar. Não adianta só o Estado oferecer tratamento se a pessoa depois não tem apoio para se reintegrar, para arrumar um emprego, por exemplo. É uma rede, entende? Entendi.
uma rede de apoio. E quem comanda essa rede toda? Quem define a política nacional lá em cima? Artigo 8º-A fala disso, né? Isso. A coordenação geral fica com a União. É ela que formula a Política Nacional sobre Drogas, que elabora o Plano Nacional de Política sobre Drogas. Ah, o Plano Nacional, aquele que tem uma duração específica, né? Exato. O artigo 8º-D fala que ele tem duração de 5 anos. É um planejamento de médio prazo. Um macete bom é pensar: plano quinquenal igual a 5 anos de prevenção e repressão. Boa, 5 anos. E a União também coordena o CISNAD e financia parte das ações, certo? Correto. Define as diretrizes gerais e ajuda a bancar a estrutura. Mas se a União coordena tudo lá de Brasília, como é que isso chega na ponta? Como funciona essa articulação com estados e municípios? Pois é, esse é o desafio, né? A União coordena, define as diretrizes, mas a execução mesmo, a prevenção na escola, o tratamento no posto de saúde, a ação da polícia, isso acontece lá nos estados e municípios. É descentralizado, então. Sim, a execução sim. A ideia é adaptar a realidade local. Mas para isso funcionar bem, depende de repasse de verba, de capacitação, de vontade política em todos os níveis. Nem sempre essa engrenagem roda lisinha, vamos combinar? Imagino. Mudando um pouco o foco, vamos para a prevenção. O artigo 18 define o que é prevenção para a lei. O que seria? Prevenir para a lei de drogas é basicamente agir antes do problema aparecer ou piorar. É reduzir os fatores que deixam a pessoa mais vulnerável, sabe? Fatores de risco. E, ao mesmo tempo, fortalecer os fatores de proteção. E como fazer isso? O artigo 19 dá umas pistas importantes. Diz que as ações têm que ter base científica, evitar rotular as pessoas, evitar o estigma. E olha que interessante, a lei reconhece que até mesmo retardar o primeiro uso ou reduzir os riscos para quem já usa são resultados válidos. Não é só focar na abstinência total, é mais pragmático. Entendi. E até criaram uma data para isso, né? Uma semana específica. Sim, a Semana Nacional de Política sobre Drogas é sempre na 4ª semana de junho. Um macete fácil: junho é o mês da prevenção. Boa. 4ª semana de junho. E qual a importância de ter essa semana no calendário? Para que serve? Serve para dar visibilidade, né, para intensificar o debate, divulgar informação de qualidade, mostrar o que está funcionando, mobilizar a sociedade, garantir que o tema não caia no esquecimento e seja discutido de forma mais ampla pelo menos uma vez por ano. Faz sentido. Saindo da prevenção e indo para o tratamento. Qual a regra geral? O que a lei prioriza? Artigo 23A, né? Isso. A prioridade topal é o tratamento ambulatorial, ou seja, na rede de atenção à saúde sem precisar internar. A internação é vista como exceção, o último caso mesmo. E quando ela acontece? Quando acontece, o ideal é que seja em unidades de saúde ou hospitais gerais, não em lugares isolados. E sempre com indicação médica formalizada. E o tratamento tem que ser individualizado, claro, cada caso é um caso. Certo. E aí chegamos num ponto delicado. Os tipos de internação. Tem a voluntária e a involuntária. Exatamente. Voluntária é quando a pessoa concorda, assina lá o termo, tranquilo. Agora, a involuntária, essa sim é complicada. Como funciona? Acontece sem o consentimento da pessoa. Só pode ser pedida por familiar, responsável legal ou, se não tiver ninguém, por servidor da área da saúde e da assistência social. Atenção, servidor da segurança pública não pode pedir. Ah, importante isso. E não é só pedir. Precisa de um laudo médico dizendo que a internação é necessária, que outras formas de tratamento não deram certo. É uma medida extrema. Imagino que tenha regras bem rígidas para essa internação involuntária, por limitar a liberdade da pessoa. Tem sim, e é bom ficar ligado nesses prazos que caem muito em prova. A internação involuntária para desintoxicação tem prazo máximo de 90 dias. 90 dias? E depois? Além disso, qualquer internação, voluntária ou involuntária, e a alta médica, têm que ser comunicadas ao Ministério Público, à Defensoria Pública e outros órgãos em até 72 horas. 72 horas para avisar? E tem mais, precisa ser feito um Plano Individual de Atendimento, o PIA, para essa pessoa em até 30 dias do início do tratamento ou acolhimento. Então temos aí o trio, 90, 72, 30.
90 dias máximo para desintoxicação involuntária, 72 horas para comunicar aos órgãos, 30 dias para o PIA. Macete bom para a prova. Ótimo macete, 90, 72, 30. E quem pode solicitar essa internação involuntária mesmo, só para fixar? Familiar, responsável legal ou profissional de saúde ou assistência social, né? Nunca da segurança pública. Perfeito. Isso mostra as salvaguardas que a lei tentou criar para evitar abusos. A comunicação ao MP e à defensoria, o prazo, o laudo médico, o PIA, tudo isso é para controlar essa medida tão séria. Se funciona 100% na prática, aí já é outra história, né? Mas a lei prevê. Entendido. Agora vamos para a parte que todo mundo comenta. A parte criminal. Artigo 28. Porte de droga para consumo pessoal. O que acontece com quem é pego? Prisão. Nada de prisão. Esse é o ponto principal do artigo 28. Ele despenalizou o porte para uso. Não legalizou, hein? Mas tirou a pena de prisão. E quais são as consequências, então? São medidas mais leves. Advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de comparecer a programa ou curso. E como saber se é usuário ou traficante? Que é a grande questão, né? Exato. O parágrafo 2º do artigo 28 diz que o juiz tem que olhar várias coisas: a natureza e a quantidade da droga, o local e as condições da apreensão, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, a conduta dele, os antecedentes. É uma análise bem subjetiva e, na prática, bem difícil de fazer sem cair em preconceito. Complicado mesmo. E o outro lado da moeda? O tráfico. Artigo 33. Aí a história é outra, né? Completamente outra. A pena para o tráfico no artigo 33 é de reclusão de 5 a 15 anos, mais multa. É bem pesada. E o que configura tráfico? Só vender? Não, a lista de ações é enorme. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, até prescrever ou ministrar drogas sem autorização. E mesmo fornecer de graça pode ser tráfico. Uau, bem abrangente. Mas ouvi falar que tem umas situações diferentes dentro do próprio artigo 33. Tipo, um tráfico mais leve. Tem sim. São duas figuras importantes. Primeiro, o parágrafo 3º, que é o chamado compartilhamento para uso conjunto. Que seria? Oferecer droga sem visar lucro para uma pessoa do seu relacionamento, para vocês usarem juntos, sabe? Tipo, eventualmente. A pena aqui é bem menor, detenção de 6 meses a 1 ano. Ah, bem diferente dos 5 a 15 anos. Muito. E tem também o parágrafo 4º, que é o famoso tráfico privilegiado ou tráfico minorado. Privilegiado? Como assim? É uma causa de diminuição de pena, de 1/6 a 2/3, mas tem requisitos. O agente tem que ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar a organização criminosa. É para diferenciar o pequeno traficante ocasional, sabe? Daquele mais envolvido. Mas a aplicação disso também gera muita discussão nos tribunais. Imagino. E, além do uso e do tráfico, tem outros crimes relacionados. Tem. O artigo 35 pune a associação de 2 ou mais pessoas para o tráfico, com pena de 3 a 10 anos. E o artigo 36 pune quem financia ou custeia o tráfico, com pena ainda maior, de 8 a 20 anos. Nossa, financiar é bem grave, então. Muito grave. E ainda tem o artigo 40, que traz várias causas de aumento de pena, as majorantes. Se o tráfico for internacional, se for cometido perto de escolas, hospitais, presídios, se usar violência, se envolver criança ou adolescente, se for entre estados da federação, tudo isso aumenta a pena. Muita coisa. Para resumir essa parte dos crimes, um macete, talvez. A gente pode pensar assim: 28 é o uso, sem prisão. 33 é o tráfico geral, 5 a 15 anos. 35 é a associação, o grupo, 3 a 10 anos. E 36 é quem financia o dinheiro, 8 a 20 anos. 28 uso, 33 tráfico, 35 grupo, 36 dinheiro. Bom, e qual a diferença prática principal entre aquele usuário do artigo 28
E o cara que só compartilhou com um amigo, no 33, parágrafo 3º. A chave é o objetivo de lucro e a eventualidade. No 28, a pessoa tem a droga para ela mesma. No 33, parágrafo 3º, ela oferece para outra pessoa, mas sem querer ganhar dinheiro e para usarem juntos numa situação específica. Se tiver intuito de vender ou se for uma distribuição mais organizada, aí já cai no tráfico do caput do 33. Entendi a linha. Para a gente ir fechando, vamos dar uma olhada nas disposições finais. O artigo 44 parece ser bem importante e bem duro, né? Ele é crucial e bem rigoroso, sim. Ele diz que os crimes de tráfico, o do caput do 33 e o do parágrafo 1º, que equipara outras condutas, e os de associação para tráfico 35 e financiamento 36, são inafiançáveis. Ou seja, não pode pagar fiança para sair. Exato. E não para por aí. Esses crimes também são insuscetíveis de sursi, suspensão da pena, graça, indulto e anistia. E também veda a liberdade provisória. Nossa, fecha muitas portas. E tem mais uma vedação importante no artigo 44, proíbe a conversão da pena de prisão em penas restritivas de direitos, aquelas penas alternativas. Então, um jeito fácil de lembrar o 44 seria 4 R's, não. Sem fiança, sem sursis, graça, indulto e anistia, sem liberdade provisória e sem conversão em pena alternativa. É uma boa forma de pensar. O artigo 44 traz várias vedações importantes para esses crimes mais graves. E até o livramento condicional fica mais difícil, só depois de cumprir 2/3 da pena, e é vedado para quem for reincidente específico nesses crimes. Realmente, a lei pega pesado com o tráfico e a associação. Mas por que tanta rigidez? O que fundamenta essa decisão de ser inafiançável e ter tantas vedações? A ideia do legislador foi tratar o tráfico como um crime de extrema gravidade, que causa muito dano social, ligado à violência, à saúde pública. Então, a resposta penal tinha que ser muito dura para tentar coibir e punir exemplarmente. Se isso é eficaz ou justo é outra discussão, mas a lógica da lei foi essa. Entendi a lógica. Mas, por outro lado, a lei ainda considera a situação de quem comete o crime por causa da dependência. Tem alguma válvula de escape aí nos artigos 45 e 46? Tem sim. É o outro lado da moeda. O artigo 45 diz que se a pessoa, por ser dependente ou por estar sob efeito de droga, num caso fortuito, era totalmente incapaz de entender o que estava fazendo na hora do crime, ela fica isenta de pena. Isenta de pena. Sim, e o artigo 46 diz que se a capacidade dela não estava totalmente ausente, mas estava diminuída por causa da dependência, a pena pode ser reduzida de 1/3 a 2/3. Ah, interessante. E nesses dois casos, mesmo isentando ou reduzindo a pena, o juiz pode determinar que a pessoa seja encaminhada para tratamento médico. É um reconhecimento de que a dependência é uma doença e impacta a responsabilidade da pessoa. Então é um contraste forte, né? O artigo 44 super rígido com o tráfico e os artigos 45 e 46 abrindo essa porta para o tratamento e para considerar a dependência. Exatamente. Mostra bem aquela tensão que a gente falou no começo. A briga entre a lógica da segurança pública, da repressão, e a lógica da saúde pública, do cuidado. A lei tenta navegar entre as duas. Bom, acho que conseguimos cobrir bastante coisa, né? Recapitulando rapidinho. Vimos a criação do CISNAD com aqueles 3 eixos: prevenção, atenção, reinserção, repressão. Falamos das regras do tratamento, especialmente da internação voluntária e involuntária, e aquele macete importante: 90 dias, 72 horas, 30 dias. Isso. E passamos pela parte criminal, diferenciando bem o usuário do artigo 28, que não tem pena de prisão, do traficante do artigo 33, com penas altas e poucas chances de benefícios, como vimos no artigo 44. E também vimos as figuras no meio do caminho, como o compartilhamento para uso, parágrafo 3º, e o tráfico privilegiado, parágrafo 4º, além da associação 35 e do financiamento 36, e a possibilidade de considerar dependência na hora da pena 45 e 46. Ufa, é uma lei realmente complexa. Muito. E reflete a dificuldade que é lidar com as drogas na sociedade.
Esse equilíbrio entre saúde e segurança é o desafio constante na aplicação dessa lei no dia a dia. Exatamente. E para quem está nos ouvindo, fica uma reflexão final. Pensando que a lei tenta separar usuário e traficante no papel, mas a vida real é cheia de tons de cinza, né? Aquele pequeno vendedor que também é dependente, por exemplo. Como será que o sistema de justiça consegue usar aqueles critérios da lei, quantidade, local, circunstâncias, de um jeito justo, sem cair em generalização, sem reforçar preconceito? Fica aí a pergunta no ar. Esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a dar uma luz sobre os pontos principais da lei antidrogas. Obrigado pela companhia. A gente que agradece. Continue estudando firme e até a próxima.